Oi, eu sou o Dr. Alan Bernac, eu sou cirurgião plástico e a minha formação é a seguinte. Eu sou médico desde 2000, depois que eu terminei minha faculdade de medicina eu fiz mais 2 anos de cirurgia geral e depois eu entrei no Instituto Pitangui para fazer a minha especialização em cirurgia plástica. Tive a oportunidade de trabalhar diretamente com o professor Pitangui na Clínica Pitangui durante os meus 3 anos de especialização e na Santa Casa também, na 38ª Enfermaria da Santa Casa, onde eu conheci maravilhosos mestres, dentre eles eu posso citar a doutora Bárbara Machado, o doutor Sérgio Carreirão, dentre outros todos, com todo o meu respeito, o doutor Ramil Sinder. E depois que eu me formei, em 2005, quando foi pouco depois, em 2006, eu já prestei minha prova de especialista, fui aprovado, ou seja, eu sou um membro especialista da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. E em 2006 também eu recebi um convite do professor Pitangui, que me deixou muito lisonjeado, porque eu fui convidado para fazer parte do corpo clínico da Santa Casa, lá ajudando ele a preparar os próximos alunos em cirurgia plástica, no que eu faço desde então, desde 2006 até a presente data. Sou hoje professor assistente do curso de pós-graduação do Instituto Ivo Pitangui. Além disso, sou membro efetivo da Associação dos Ex-Alunos do professor Ivo Pitangui. Também sou membro do Centro Nacional de Neurofibromatose, onde eu tenho a oportunidade de ajudar as pessoas que têm essa desordem genética. Por que eu estou falando isso? Eu estou falando isso porque eu quero abordar hoje um assunto que eu acho muito pertinente, que é a escolha do seu cirurgião plástico. Como você faz para escolher o seu médico? E é isso que a gente vai passar para vocês agora. Olá, eu sou o Dr. Alan Bernac e eu estou aqui para passar para vocês algumas informações que eu acho pertinentes no meu ramo especificamente, que é o de cirurgia plástica. Nesse vídeo eu vou abordar 2 temas relativamente parecem simples, mas na verdade eles são muito importantes e eles são o início de tudo. O que é o início de tudo? Eu queria que todo mundo entendesse o que é um profissional cirurgião plástico. Como é que ele não simplesmente forma médico e vira cirurgião plástico? Como é que isso acontece? Uma pessoa faz o vestibular para medicina. Então ele tem 6 anos de faculdade para percorrer. Então são 6 anos até ele se formar médico. É um médico generalista. É um médico que ele não é especialista em nada. Depois de que ele se forma médico, ele tem que buscar uma nova especialização se ele quiser ser cirurgião plástico. Essa especialização é uma especialização em cirurgia geral, que vão ser entre 2 e 3 anos de especialização em cirurgia geral, no que esse médico vai estar habilitado a fazer cirurgias abdominais, por vezes torácica, fazer dissecções, se capacitar principalmente para as emergências que podem acontecer no dia a dia, independente de você estar numa cirurgia plástica ou não. Depois que ele se forma cirurgião, ou seja, ele fez medicina, passou por um processo seletivo, foi ser cirurgião, ele vai entrar num novo processo seletivo, no qual ele vai ter que escolher uma das escolas que são credenciadas pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Tem um intuito de ter uma formação completa para esse profissional que está querendo se tornar cirurgião plástico. E essa formação dura 3 anos. E são 3 anos no qual você vai aprender ou reaprender a fazer aquele pontinho bonitinho, a lidar com o paciente, a entender todos os aspectos que a gente precisa entender sobre as dúvidas que os pacientes vão ter no consultório,
poder transmitir tranquilidade e poder transmitir pelo menos uma ideia do que ele acha o resultado, poder saber dizer não também é muito importante, e isso tudo faz parte da formação. Hoje, então, você quando pega um cirurgião plástico, por mais que ele seja recém-formado, ele é uma pessoa que estudou durante 11 anos. Não são 11 dias, não são um ano. Não é um ano, são 11 anos. Então, esse médico que passou por todo esse processo, ele vai, depois, quando ele chega no final desse processo de 11 anos, que fez esses 3 últimos anos na cirurgia plástica, ele vai fazer o quê? Ele vai fazer uma prova que vai validar esses 3 últimos anos dele. É uma prova que existe há muito tempo pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, aplicada todo ano para os alunos que estão se formando no 3º ano. Sendo aprovado para essa prova, ele vai virar um membro especialista da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Significa que ele é capacitado a fazer a maior parte dos procedimentos. Existem alguns médicos que são mais especializados em algumas partes e outros médicos que são mais especializados em outras partes. Isso vai um pouco do gosto de cada um, vai um pouco da vontade de trabalhar com isso ou aquilo. Então, é sempre importante saber com o que o seu médico gosta mais de trabalhar, porque eu acho fundamental a gente trabalhar com o que gosta de trabalhar. Como é que a gente encontra, como é que a gente sabe que esse cirurgião ele é da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica? Existe um site, um website, você vai à internet, entra no computador, digita lá www.cirurgiaplástica.org.br. Dentro desse site, que é o site da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, existe um lugarzinho no qual você pode escrever o nome desse médico e o estado. E aí lá você vai ter acesso à informação se ele é um membro da sociedade ou se não é um membro da sociedade. Existem 3 tipos de membro na sociedade: o membro aspirante, o membro especialista e o membro titular. Qual é a diferença entre eles? O membro aspirante é o membro que está em formação, é o membro que ele está sendo capacitado para prestar a prova para especialista. O membro especialista é o membro que já passou por todos os pré-requisitos que são solicitados e que são exigidos, digamos, e ele já fez a prova e já é um membro especialista. E depois disso, esse membro especialista, se ele quiser ir a membro titular, ele vai mostrar para os colegas, através de um trabalho, como os seus casos e tal, uma coisa bem específica nossa lá. Então ele vai ser um membro titular, que nada mais é do que um membro especialista que tem direito a voto para a nossa instituição, e que os membros titulares também são os membros que são convidados a falar em congresso. O membro especialista não é convidado, ele é convidado para falar somente o membro titular. Então essa é a diferença entre o membro titular e o membro especialista. Depois disso que você viu, uma coisa muito importante é que você veja uma amiga que operou com ele, que você procure. Hoje em dia é muito fácil, você tem muitos sites de busca, perfis em Facebook, em redes sociais, quais sejam, que as pessoas comentam sobre esse ou aquele cirurgião. E você vai encontrar informação sobre todo mundo. A maioria das pessoas tem alguma coisa hoje em dia dita por aí. Então você vai procurar saber se essa pessoa é uma pessoa que realizou um bom trabalho, se essa pessoa realizou uma boa cirurgia, se aquele paciente ficou satisfeito, não ficou satisfeito. É mais ou menos isso. Depois que se você tiver uma pessoa se você conhecer uma pessoa que já tiver operado com ele, melhor ainda, que aí você vai poder ter uma experiência de perguntar isso, né, para uma pessoa que seja amiga, no qual você confia, e ele passar isso para você. Depois você vai ligar e vai marcar uma consulta médica. Na consulta médica, o que vai acontecer? Primeiro você vai chegar, o médico vai se apresentar, vai pedir para você sentar, ele vai perguntar qual o motivo principal
que você está ali. Então você vai contar para ele o que te aflige. Eu queria aumentar a minha mama, eu queria diminuir minha mama, eu queria eu estou com uma pele que eu fiquei grávida, então uma pele sobrando aqui e eu estava querendo ver de que forma que vai ser feito isso. A partir dessa primeira queixa sua, o médico vai colher informações pertinentes, primeiro a queixa e depois informações médicas. Se você tem pressão alta, se você é diabético, se você já teve hepatite, se você já fez alguma cirurgia, se você tem algum tipo de alergia, se você fuma, se você já ficou internado por algum motivo, qual medicação que você toma habitualmente ou eventualmente, se você faz exercício físico, vai querer saber o seu peso, sua altura. Então, com todos esses dados, o médico vai ser capaz de pensar numa melhor forma de abordar o que você trouxe para ele de queixa, que vai ser uma abordagem completamente individualizada, ou seja, por mais que nós tenhamos técnicas que podem ser aplicadas a todas as pessoas, ou pelo menos a maioria delas, cada pessoa é diferente da outra. Toda pessoa é diferente da outra. Então você vai passar depois disso a uma sala de exame no qual o médico vai examinar você e vai mostrar para você e vai tentar entender de você o que você quer. Acho que o médico, além de saber mais ou menos o que vai fazer, ele tem que entender a essência, ele tem que saber o que você espera dele. De tal ponto que se o médico achar que você espera dele uma coisa que o médico não pode oferecer, ele tem que ser muito claro e tem que falar: eu não posso ir além desse ponto. Depois que ele te examinar, ele vai sentar com você e vai passar para você qual a proposta dele, o que ele sugere, de que forma que ele vai utilizar esse ou aquele material. No lugar que vocês vão fazer esse procedimento, ele vai passar para você o orçamento dessa clínica, se for uma cirurgia reparadora na qual o seu plano de saúde tenha um reembolso ou direito, alguma coisa, bem, ele vai montar essa parte do orçamento da forma que seja o preço que ele acha que vale para fazer a sua cirurgia. Depois disso, ele vai pedir, o que é muito importante, vai solicitar uns exames pré-operatórios, baseado na sua história médica. Então, se você tem uma história médica, por exemplo, de ter um problema de tireoide, por exemplo, ele provavelmente vai pedir para você uma avaliação do seu endocrinologista e uma liberação dele para a cirurgia. Então, se você não tem nenhum problema, ele vai pedir uns exames básicos que cada médico tem os seus exames básicos, que consistem geralmente num exame de sangue, de urina, um raio-x, uma avaliação cardiológica e depois um exame mais específico, dependendo do que você for operar ou o que você for fazer. Por último, depois que você fizer esses exames, você já concordou com o médico sobre o orçamento, você vai até o dia da cirurgia, você tem que voltar lá e mostrar os exames para saber se está tudo bem, se você está apto a operar, vai passar pelo cardiologista e ele vai dizer para você também se você pode ser submetido a essa cirurgia, quantificar o risco cirúrgico, chama risco cirúrgico, vai de 1 a 4. 1 é o mínimo, 4 é o máximo. A gente não opera geralmente o grau 3 ou 4. Geralmente a gente fica no grau 1 e 2 porque os outros representam maior risco. Mas isso é geralmente. Existem sempre as exceções à regra. E você vai mostrando para o médico os exames, vai marcar com você a cirurgia e você vai aproveitar até o dia da cirurgia, até para voltar nele. No meu caso especificamente, o meu paciente volta quantas vezes ele quiser até o dia da cirurgia para que a gente tenha total transparência e que ele possa tirar todas as dúvidas. É muito importante que o paciente seja operado com tranquilidade, com todas as dúvidas tiradas, para que ele possa entregar ou se entregar sabendo que o melhor está sendo feito
por ele. Bem, por hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado do que eu expus para vocês. De uma forma um pouco chata, mas é o que é o certo. E agora eu vou esperar que vocês mandem para mim outras dúvidas sobre assuntos quaisquer. E eu, na medida que eu acho que existe uma importância na qual eu posso esclarecer para vocês, eu vou trazendo esses vídeos devagarzinho, na medida do possível. A gente pode chegar nessas dúvidas na minha fanpage do Facebook, que está o endereço aqui na tela, e lá vocês fazem as perguntas. Se eu puder responder por lá, eu vou respondendo, mas se for um assunto mais pertinente, a gente vai trazer aqui para vocês, tá? Um grande abraço.